Tá começando mais um Vindcast. Conosco aqui, esses pastores abençoados que estão na Conferência Discípulos 2023. Tem uma galera animada aqui assistindo. Pastores, para começar aqui essa conversa aqui é o seguinte: por que se relacionar com gente? Eu creio que a grande questão do Evangelho, Jesus, ele, logo inicialmente, pessoas. Quando você se relaciona com pessoas, há um crescimento. O ser humano, de fato, ele não foi gerado para ser isolado. Haja vista que o homem está no Éden só, e ele fala, esse homem é um homem de relacionamento. Então eu vou colocar alguém do lado dele. Se não houver relacionamento, não há crescimento. Se não houver troca, porque a gente não cresce, né? A gente precisa entender uma questão, na questão do relacionamento. Como é que você aprende? Todos nós aprendemos a partir de relacionamentos, a partir de troca, a partir um dá, o outro recebe, e a partir daí você vai se edificando, vai amadurecendo, vai percebendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de discipulado. Quando a gente fala de relacionamento, a gente volta lá no Éden para ver essa construção toda e seguir um modelo que é o modelo bíblico. Relacionamento é o que faz o ser humano de fato, né? Porque se não houver relacionamento, você pensa em alguém que está isolado. Essa pessoa vai ficar depressiva, essa pessoa vai ficar introspectiva, essa pessoa vai estabelecer algumas bases naquilo que ele acredita, ele vai se dar mais, de repente, a comida, a uma internet, e ele vai ficar ali um ser isolado. Mas você vai perceber até no crescimento infantil, a Erickson vai falar isso, ou o próprio Freud vai falar isso, que quando a criança se relaciona, ela tem a probabilidade de crescer, de avançar, de melhorar. Você vai perceber que no relacionamento, e esse no contexto geral humano, o pai, uma criança, não é, que não tem um relacionamento familiar ou não tem uma estrutura familiar, ela vai sofrer mais do que uma criança que tem uma estrutura familiar. Então, relacionamento, esse dentro de casa, ele pode ser aplicado na igreja, ele pode ser aplicado no discipulado. Então, eu penso que relacionamento é uma base da sociedade, é uma base do Evangelho, e por isso a grande questão de se relacionar. Eu acredito que por que nos relacionarmos com gente, Provérbios 17 diz que assim como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. O ambiente do relacionamento não pode ser um ambiente de governo, mas sim de troca. Todas as vezes que a gente se envolve em algum tipo de relacionamento, há uma troca, há uma edificação mútua. Como igreja, e aí falando do próprio propósito pelo qual nós existimos, como igreja, é de que o próprio Cristo decidiu vir em forma humana. Ele decidiu ter um relacionamento com o ser humano. Mas esse relacionamento que ele escolheu fazer foi na linguagem humana. E aí entra uma outra questão do relacionamento, que não adianta eu falar somente do meu ambiente. Eu preciso chegar ao ambiente do outro para dizer que isso é um relacionamento. Porque tem gente que diz que tem relacionamento com pessoas, mas ele está em um ambiente e a pessoa em um outro. E ele sempre trata essa pessoa. Na verdade, isso não é um relacionamento, pode ser uma influência, alguma coisa desse tipo. Mas quando eu vou olhar o Cristo, o verbo se faz carne, o Deus se torna homem, ele se despe de toda a sua glória para poder vir compreender, na verdade nem compreender, fazer com que aquele ser, que não compreende, coisa alguma, o compreenda. E eu penso de que é assim que Deus faz a partir da nossa própria vida. Uma vez que nós fomos tocados por essa presença de Deus, é inevitável. Eu não conheço ninguém que tenha tido uma experiência com Deus que não queira se relacionar com pessoas. Se essa pessoa não quer se relacionar com Deus, então ela não teve uma experiência com Deus,
porque o próprio Deus desejou se relacionar com pessoas. Amém? Então eu creio que se relacionar com pessoas é a própria manifestação da vida de Deus na minha vida. Quanto mais de Deus eu tenho na minha vida, mais eu quero estar com pessoas, mais eu quero viver com as pessoas, mais eu quero ter pessoas à minha volta. Por quê? Porque o próprio Deus desejou isso. Não tinha problema no céu, pessoal. O céu não estava em crise, sabe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não tinha brigado e o Filho disse: eu vou para a terra, pô. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desejaram multiplicar o tipo de relação que tem celestial, multiplicá-la aqui na terra. Uma relação onde a autoridade, ela é reconhecida nos seus ambientes. Cada um tem autoridade. Quem tem mais autoridade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Nenhum. Mas todos eles reconhecem a autoridade um do outro. O nome disso é relacionamento. Pegando esse link do Nata, relacionamento é alguma coisa tão gênesis, tão princípio, que Deus é comunitário. A ideia de trindade ou triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma ideia de um ser comunitário. E aí, se você for ver, esse ser que é comunitário, ao criar um homem, ele aumenta essa comunidade e ele se relaciona com o primeiro casal. Então, relacionamento é alguma coisa que antecede até o plano da salvação, é uma coisa do DNA. E uma outra reflexão é que nenhum fruto dos 9 frutos do Espírito existe para a própria saciedade daquele que o produz. Se você é alegre, quem vai comer, quem vai usufruir da sua alegria não é você, mas quem está à sua volta. Se você é longânimo, quem que vai ser beneficiado com a minha longanimidade? Eu, por tabela, mas principalmente as pessoas que estão perto de mim. Todos os frutos dizem respeito àquilo que o outro pode se saciar a partir da minha vida. Seus olhos olham para todos os lugares, menos para o seu próprio rosto, porque você foi feito para se relacionar. Uau. Muito bem. Em primeiro lugar, porque o Pai é nosso, o pão é nosso e os pecados são nossos. Uau. Então, é muito incomum ao longo da jornada bíblica você conseguir sintetizá-la na questão exata do individualismo que tem dominado a mentalidade contemporânea. Na fé cristã, não há desenvolvimento sem relacionamento humano. E não é só a relação com Deus, porque muitas vezes essa questão da construção de uma via de relação que seja vertical, ela rouba a possibilidade da gente entender a realidade da horizontalidade relacional. Da mesma maneira que quando Paulo ou Saulo tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele vai perguntar: quem és, Senhor? Mas depois ele pergunta: o que queres que eu te faça? E essa necessidade de entendermos que a vida cristã, ela só se concretiza nas relações e nunca na individualidade ou no individualismo. Enquanto a gente entenda a individualidade como uma questão importante, o individualismo é uma filosofia que tem roubado a possibilidade de vivermos aquilo que Deus planejou para nós. E quanto mais nós nos fecharmos em muralhas para tentarmos nos dar bem, mais longe do propósito eterno de Deus nós estamos vivendo. Então, relação não é simplesmente uma ideia para que a gente possa viver melhor, mas é o projeto de Deus para que a gente possa de verdade viver. Uau. Pegando esse gancho aí rapidinho, porque é o seguinte, olhando nessa ótica, é o seguinte: nós temos muitas pessoas que são de Deus, mas não estão na igreja. Se dizem de Deus, mas não estão na igreja, porque elas elegeram, o relacionamento somente de cima para baixo,
só com Deus, porque se feriram com pessoas. E eu fico com a palavra do pastor que diz assim: isso é fruto de imaturidade. Na verdade, nós entendemos de que não tem como ser igreja sem ser comunidade. Não dá para ser igreja sozinho, não dá para ser igreja sem relacionamento. Não, a igreja sou eu. Não, você não é igreja nem nunca será. Você não é igreja sozinho, você é parte da igreja, você vive com a igreja, você tem nome de igreja, mas você não é igreja sozinho. Para ser igreja, você tem que ter mais de 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, para no mínimo ser igreja. E aí, por que tem que ter 2 ou 3? Porque nessa relação de 2 ou 3, a gente vai aprendendo a perdoar o outro, curar o outro, socorrer o outro, levantar o outro e também ser levantado. E essa relação é que vai nos tornar mais semelhantes a Jesus, porque o propósito final de Deus para a nossa vida não é o céu, é a semelhança do Filho. Uau, uau. Se eu tiver a semelhança do Filho, não tem problema, eu já estou no céu. Então não é eu sou igreja, que isso seria uma impossibilidade. É sempre nós somos igreja. Sempre ou se nós não somos, eu nunca serei. E aí o cara que diz eu sou igreja, né? É isso aí. É isso aí. Se nós não somos, é exatamente aí. É por aí. É engraçado, Toma! tem irmão que já fica esperando o culto acabar para a gente falar a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. 3 coisas que não dá para fazer sozinho. A graça é alguém dando favor para você, o amor. E não tem coisa mais renegada na fé cristã dos nossos tempos do que a obra da comunhão do Espírito Santo. A gente adora o amor, a gente celebra a graça, mas a gente não admite conscientemente a comunhão do Espírito Santo, que é a grande obra do Espírito Santo na vida da igreja. É Ele quem produz a comunhão. Uau. É Ele quem produz a comunhão. E a gente está, de alguma forma, tentando fazer isso, construindo reuniões, mas não comunhão. Uau. A gente celebra reuniões de milhares, mas a gente pouco pensa na obra do Espírito Santo, principalmente quando a gente entende que tem gente longe da gente que precisa ser alcançado pela comunhão do Espírito Santo. Longe até do nosso arraial, que precisa ser alcançado por essa comunhão que o Espírito Santo trabalha em nós. E é interessante, César, você pega Elias, Deus fala, vai para o Querite, fala com Deus, servido por corvos, mas acaba tendo relacionamento com a viúva de Sarepta. Quem tem, e aí é só para corroborar, quem tem um relacionamento com Deus nunca vai deixar de cumprir esse horizontal aqui. E só para pegar outro milagre nesse aspecto, já que todo mundo está pegando aqui, já que é para pegar, Eu só tô vendo a bolinha. aquele outro milagre de azeite só foi possível porque a mulher tinha amigos na cidade que puderam emprestar vasilhas. Porque tem gente aqui que até Deus podia multiplicar o azeite, mas não tem amigo para pedir panela. É glória! Que é até tonto O agora. pai está on. Toma! Agora, curiosamente, comunhão é uma obra do Espírito. E aí o apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Corinto, cheia de dons, poderosíssima em operar no Espírito, mas doente, fraca e morrendo por ausência de comunhão. Alguns irmãos desconhecem que dá para se reunir para pior. Essa é a cena da Santa Ceia, quando o apóstolo Paulo escreve para eles e diz: eu queria elogiar vocês, não posso, porque quando vocês se reúnem como igreja, e corrobora o que vocês estão falando, a reunião que nos faz igreja, vocês não se reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior. E aí ele explica dizendo assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, que é uma expressão direta à morte, por não discernir corpo. O problema deles não era discernir cabeça, era não discernir corpo, ou seja, vocês não discerniram comunhão. E como vocês não discerniram comunhão, a consequência disso é gente fraca, gente doente e alguns morrendo. Então,
A gente quer promover discipulado, se a gente não aprender comunhão, a gente está dentro d'água. Por quê? Porque a ausência da comunhão é a presença da doença. A ausência da comunhão é a presença da fraqueza. A ausência da comunhão é a presença da morte. O oposto disso. Se tem comunhão, cura. Se tem comunhão, vida. Se tem comunhão, a gente fica preservado dentro disso. Então, e aí é com vocês. Sou cheio do Espírito Santo, mas gosto mais de bicho do que de gente. Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu amo meu cachorro. É isso que eu disse, né? Provavelmente já virou cachorro também. Geralmente. Provavelmente já está latindo também. O problema das relações é que as relações elas vão sempre nos desafiar. A Bíblia diz, o Nata citou aqui, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. A própria palavra relacionamento, não sei se você já ouviu isso, é a junção de duas palavras, relar e acionamento. Então o relacionamento é acionar o modo relar. Então quando rela pedra com pedra, ferro com ferro, vai sair faísca, vai sair fogo. E aí isso gera um outro problema. Porque quem quer o tempo inteiro olhar para si, quem quer o tempo inteiro pensar em si, não vai se relacionar, porque relacionamento é uma via de mão dupla. É por isso que um dos símbolos bíblicos do relacionamento é a mesa. Há uma querida irmã que morreu há pouco tempo, a Dev Titus, ela escreveu um livro fantástico, A Experiência da Mesa. E como Deus deu a revelação para ela, ela pesquisou na Bíblia inteira e ela descobriu o elemento, o objeto que tem em todos os livros da Bíblia é a mesa. A mesa tem desde Gênesis a Apocalipse, com as suas variações. Por quê? A mesa é o símbolo dos relacionamentos. Porque quando nós sentamos na mesa, nós nos nivelamos o nosso coração. E o time do outro lado começou a se manifestar. Isso é Belfor Roxo, senhores. Fica tranquilo. Não começa a bater o pezinho aí não, hein? Deus está vendo você que está dançando aí com o som aí, hein? É verdade. Mas o problema, uma das outras questões que eu acho também que a igreja tem dificuldade é que a gente criou umas estruturas, né, que impedem ou dificultam o relacionamento. Boa. A gente se encontra muito mais, como disse o pregador, para fazer coisas do que para compartilhar elas. E ainda tem aquela boa ideia daquele irmão, como é que eu vou dizer? Você dá o nome dele que é melhor, que eu não vou. Aquele irmão disse assim: não veio para o ensaio, não canta. Conhece isso? Não veio para o ensaio, não canta. Não ensaiou, não canta. É claro que o que ele tem por objetivo é oferecer o melhor e de maior qualidade. Eu entendo isso. Mas ele não tem a menor preocupação de perguntar por que não veio. De ir lá até lá e dizer: pô, você é importante, cara. Você, né? E aí pastor, ele não tem esse zelo. E a gente vai criando essas estruturas. E é congresso atrás de congresso. Eu já não aguento mais culto, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou plantando uma igreja ano que vem que só vai ter um culto por semana. Não vai ter mais nada. Ano que vem só vai ter um culto. Carta? Vem para 20, está aqui assim. Um culto. Que eu não aguento mais culto. Não, mas porque é congresso. Depois aí vem o congresso de jovens, depois vem o congresso de senhoras, depois vem o congresso dos homens, depois vem o congresso, e é tanto congresso, irmão, que pelo amor de Deus, no final das contas, né, pastor? Quando você vai juntar, sobra nada, não ganhou ninguém, é um monte de crente cantando para crente, entendeu? É um monte de, e lá no norte é farda, eu já não aguento mais camisa, é tanta camisa. Com congresso não sei quando, congresso não sei quando. Um dia eu abri o meu armário, tinha tanta camisa, eu disse: meu Deus do céu, eu não aguento, eu não tenho como usar roupa na rua, porque tudo é de congresso. Ou é de congresso, não no seu caso, ou é de congresso ou é de candidato, né? É uma coisa ou outra. Então, assim, as estruturas que você também cria na igreja, que você mesmo fortalece, defende, porque tem pessoas que têm dificuldade de mudar estruturas, de estrutura de serviço para estrutura de relacionamento. Tem gente que se tirar aquele culto, é como se tivesse, né? Eu me lembro de um rapaz em um evento assim nosso,
que foi tirado do cargo do qual ele ansiava por um tempo, e aí por uma ordem, né, de votação, disse: não vamos existir mais desse cargo. Ele foi lá no microfone e disse: eu sou contra a extinção do cargo. Pior que eu lembrei. Aí alguém perguntou para ele: por que você é contra a extinção do cargo? Ele respondeu: porque agora chegou a minha vez, pô. Agora era a minha vez de estar nesse cargo. Vocês estão acabando na hora da minha vez. Ou seja, ele não estava preocupado com a estrutura, com o que ia acontecer, se ia ser. Talvez ele não tinha nenhum projeto. O que ele estava preocupado é: agora que é a minha vez, vocês acabaram com esse culto? Agora que era a minha vez, né? E aí esse é o problema. Uma igreja relacional, principalmente as maiores igrejas relacionais, estão baseadas nas células, irmão. Não tem como. Eu sou um apaixonado pela visão celular. E tudo bem, você pode cumprir ministérios e tal, mas relação é com a célula. Relação é com a visão de célula, de pessoas, cuidando de pessoas, que é o ministério, né, que é o sacerdócio de todos os santos. E aí a gente foi criando, ao longo do tempo, a igreja foi criando, né, essas estruturas de nomes, de títulos, de cargos, né, de forma que o irmão nem se apresenta mais pelo próprio nome, ele se apresenta pelo cargo que ele tem, e ainda diz assim: pela misericórdia de Deus, né? Aleluia. Mas eu entendo esse irmão. Entendo. Porque hoje já jogaram água na minha sopa. Porque assim, eu entendo, mas quando chegou a vez, hoje o Maxwell e o Albert falaram que Deus não vai soprar mais o meu nome. Agora que eu virei itinerante, irmão. Eu fui pastor de igreja a vida inteira e os itinerantes estavam pregando o Brasil todo. Aí hoje disseram que não é bom, não. Agora que o negócio acabou, tu quer? Agora. Vai por. Ouve eles. Uma das coisas que eu acho que atrapalha muito a questão da comunhão é a visão de que a gente só pode ter comunhão com iguais. Boa. Isso é um problema dramático, até porque, deixa eu dar uma luz aqui, muito singelamente, sem querer ser dono da verdade, nem fazer frase de efeito, até porque eu acho que não funciona. Mas à luz das Escrituras, Deus abomina altares feitos de tijolos. Um altar que agrada a Deus precisa ser feito de pedra. Quando vai restaurar o altar, lá que Elias ele manda pegar pedras e não tijolos. E lá em Isaías vai dizer que o povo, em desagrado à vontade de Deus, estava oferecendo sacrifício em altares de tijolos. O que é um tijolo? O tijolo é feito em uma forma. E muitas vezes o que tem detonado as relações mais profundas é a gente buscar gente igual para a gente se relacionar, ou fazer daqueles diferentes pessoas iguais a nós. Nós não precisamos nos relacionar com iguais, nós precisamos nos relacionar com aqueles que, sendo diferentes, estão cumprindo o propósito eterno de Deus. Então é pedra que se encaixa e que não é colada com argamassa. Então a gente precisa romper com essa ideia de fazer relação com iguais, porque isso está detonando o propósito da igreja de Jesus nesse nosso tempo. Então, pensando em relação, a gente tem que tocar nesse assunto, porque senão a gente sai daqui um bando de doido desesperado tentando fazer os outros serem iguais a nós. E esse não é o propósito de Deus. Eles precisam conhecer o Senhor e entender o propósito que Deus tem com eles. E aí, sendo assim, as pedras se encaixarão para que o fogo desça. O fogo só desce, não depende da quantidade de oração, nem da quantidade de profetas, nem da quantidade de adoradores, mas quando o altar está reparado. E o altar de Deus só se repara com diferentes que se encontram. Aleluia! E a antítese disso que o pastor César falou, é genuíno isso, é que o que é construído com tijolos é Babel. Porque Babilônia foi a primeira construção de tijolos da Escritura. Babel é de tijolo, é uma obra mais sofisticada e mais rápida, com um resultado que vai chamar mais atenção. Mas quer chegar onde o homem nunca foi chamado para chegar. E no final é confusão. Por Amigos, isso que ela vai cair. Curiosamente, quando a gente fala de inimigos do relacionamento, da relação, parece doideira. Parece que a solução para tudo no mundo é isolamento social. Problema de segurança, não fale com estranhos.
Moleque roubou, prenda e isole ele numa cadeia por 10 anos que ele vai voltar um ser humano melhor. Construa muros. Altos. Ao invés de construir pontes, construa muros. Vocês vão ser mais felizes. E esse é o equívoco que a gente tem cometido e continua cometendo até como igreja. Porque e agora vem a pandemia, fica em casa. Parece que tudo é tipo, se isole, não fale com as pessoas, não esteja com as pessoas, que a gente vai ficar mais feliz. E aí o senhor falou aqui, a marca do cara que está mal é se isolar dentro de um quarto escuro e não falar com ninguém. E a gente tem um não é bom que o homem viva só logo de cara, e quando Deus vai dar para Adão, ele dá para ele uma opositora, porque a ideia da Eva ali é alguém que se opõe. Porque imagina um mundo só de Maxwell. É simples. Deus me livre. Deus me livre. Deus nos livre. Porque é um mundo sem lei, pô. Eu sou a minha lei. Agora, quando tem o outro, eu ganho um limite. O outro é meu limite. O outro me dá freio. O outro se opõe a mim. O outro me faz refletir se eu vou avançar ou não. E aí tem pessoas na igreja que acham que todo mundo tem que pensar igual. Isso é um pecado. Por quê? Tem Porque mesmo? Tem. Sabia, não? Tem gente na igreja que acha que essa igreja não é unida. Você disse Satanás. Essa igreja não é unida. Aí você pergunta, por que não é unida? Porque as pessoas pensam diferente. Glória a Deus que você está numa igreja que gente que pensa diferente. O que não pode ser diferente na igreja? O Cristo que a gente professa. O que não pode ser diferente na igreja? O amor que a gente escolheu ter um pelo outro. Tem coisas na igreja que são únicas e são inegociáveis. Divergir em sentimento não dá. Agora, em ideia... Eu estou casado com uma mulher de 8 anos e nada da gente concorda. Meu melhor amigo está aqui, ó. Não concorda em nada que esse cara fala. Nada, treta todo dia. Inclusive, eu estou sentado aqui por causa disso. Eu estou apaziguando. Entendeu? Mas tem coisa que a gente não diverge. Uma delas é o sentimento. Nos amamos. Amém, pronto. Como é que muda isso? Nada muda isso. Então, e outra coisa também. Tu olha na igreja, cara, não tem ninguém igual. Só olhar aqui agora, ó. Bonito, feio... barrigudo, careca, barbudo, velho. Só gente. Você vai ver Só gente que tem barba. que é um monte de gente diferente. Mas não é bacana, no meio de um montão de diferente, como a gente aprende coisas novas, como a gente cresce. Ali é meio igual, hein? Hein? Ali, ó, um velho... Aqui, ó, um velho com moda nova de usar camisa moda maconha. Tá aí, ó. Ele parou de fumar maconha, mas a camisa é de maconheiro, tá aí. E isso é uma bênção para a igreja. Um monte de gente diferente, mas que se ama, que se relaciona e cresce. A gente é diferente, mas é feliz. Não é fácil, não. Só falta agora terminar dizendo: olha para o seu irmão e diga assim para ele: você não vale nada, mas eu gosto de você. Faça isso agora aí, igreja. Olha para esse irmão e avise para ele: você não vale nada, mas eu gosto de você. E aplauda Jesus. E acabou esse negócio aqui mesmo. É um final bom.